Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo aqui no... na redação do Terceiro Tempo. Hoje é quinta-feira, hein, gente? Finalmente quinta-feira. Normalmente aquela quinta-feira é quinta-feira bacaninha, pós-jogos da quarta-feira. E nós temos jogos para analisar, né? As classificações de Cruzeiro e também do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Faltando uma vaga ainda a ser definida para as quartas de final. O Santos recebe o Atlético Mineiro no estádio do Pacaembu hoje às 8 da noite. Nós vamos falar sobre isso também, porque é o seguinte, hein? Santos deu uma bica nos ingressos. 10 mil ingressos só vendidos por enquanto para um jogo decisivo, viu, diretoria do Santos? É bom para aprender. Aí tem que vir jogador, depois fica pedindo, pelo amor de Deus, para o torcedor dar uma força. Pô, não dá, né, velho? 200 conto um ingresso no Pacaembu. Pacaembu, desculpa, não é uma experiência de futebol, é um lugar que você vai para assistir um jogo, não é como assistir um jogo numa arena e tal, não justifica. Não justifica, entendeu? Paul McCartney? Então o negócio fica complicado. Se fosse o Santos de Pelé, né, ainda ia, porque aí pelo menos seria um show. Vamos falar sobre isso também, com a nossa pergunta do dia, falando do amistoso da seleção brasileira, a incrível vitória 2-0 sobre a forte seleção do Catar e, é claro, o corte de Neymar que ocorreu durante a madrugada em função da lesão no tornozelo direito do jogador, logo no comecinho do jogo contra o Catar. Nós vamos nos ater aqui às questões relacionadas ao futebol no que diz respeito ao Neymar. A quantidade de informação que veio à tona ontem com relação à denúncia que envolve o jogador é caso de polícia, de investigação, deixe lá que eles investiguem. A única coisa que eu acho que pode pesar e que a gente pode esportivamente analisar, viu, João, é o seguinte: será que quando a cabeça não está boa, o corpo também não fraqueja? Fica aí essa dúvida aí, tá bom? E a pergunta do dia é a seguinte: quem é que você convocaria para a seleção brasileira para o lugar de Neymar dos Santos Júnior, que foi cortado esta madrugada? Candidatos não faltam, né? Sei lá, na pré-lista do Tite talvez tivesse aí um Vinícius Júnior, um Lucas Moura, de repente um Dudu correndo, eu acho que até mais por fora. Essa é a pergunta do dia, é claro. Abertos também nós estamos aqui para os seus comentários, para a sua pergunta, para aquilo que você achar pertinente aqui na nossa live no Facebook, que você já pode compartilhar com as suas redes sociais para trazer mais gente para discutir conosco e também já pode começar dando as suas curtidas aí. Pergunta do dia, sempre a primazia da resposta de João Antônio de Carvalho. Fiz uma introdução e tanto hoje. Grande abraço, Frank, boa tarde, né? Já tocou a sirene, eu não tenho dúvida, chamaria o Renato Augusto. Eu vou embora. Não, para essa porcaria de seleção que está sendo montada... Brincadeira, o João Antônio está de brincadeira. Não, não vai ter live não. Para essa porcaria de seleção que está montada, só está faltando ele. Não vou te deixar sozinho. Só está faltando ele. Você não quer que a gente seja irônico? O time faz festa pela vitória contra o Catar. Não, eu quero que nós sejamos aí vai pegar o outro adversário, de quem é mesmo que vai pegar? É Honduras, El Salvador, Honduras. Que para mim também Honduras, El Salvador, Guatemala, é tudo pertinho lá no mapa do Caribe, da CONCACAF lá, mas também bola que é bom nada, né? Então, só levando na brincadeira mesmo. Chama o Renato Augusto que aí completa o quadro. Agora, falando sério, eu chamaria mesmo o Vinícius Júnior. Eu acho, e aquilo que a gente comentava do Lucas Moura. O Lucas Moura fez aqueles 3 gols, mas foi fora da curva. Tanto que ele ficou fora do jogo decisivo, Liverpool e Tottenham, entrou só com 20 minutos do segundo tempo. E o técnico dele, o Pochettino, ele não ia fazer um negócio desses para, sabe, com punição para o Lucas Moura. É porque ele entendia que tinha jogador melhor no time. Eu acho que ele errou. Eu acho que o técnico tem que saber o momento de colocar o cara que está com o astral lá em cima. Ele vinha com o Kane voltando de contusão, o Dele Alli sobe e desce. Mas, de qualquer jeito, eu estou apenas justificando, que muita gente vai falar Lucas Moura, com certeza. Então, os nomes que você citou são bons. Eu acho que o Pochettino errou. Tudo bem. Eu também acho, mas aí que tá, ele é o técnico. Se ele não colocou, é porque ele também acha que o Lucas Moura não ia resolver de novo sozinho. Eu ficaria com o Vinícius. Eu acho que o Vinícius Júnior fez uma campanha boa, apesar do Real Madrid ter feito uma temporada ruim. Particularmente, eu acho que o Dudu também mereceria uma chance, mas aí não vai passar pela cabeça do Tite, porque ele não joga lá fora, né?
lá eles gostam de levar quem está jogando lá fora, na Europa, né? Então eu acho que o nome mais provável é o nome do Vinícius Júnior mesmo. Lembrando que o Vinícius Júnior esteve afastado durante um tempo por uma lesão similar a essa do Neymar, questão de ligamento do tornozelo. Então ele ficou afastado aí nos últimos meses, não participou da convocação anterior por conta disso também. O Tite já não o teria chamado porque não tinha certeza da condição dele e terminou a temporada lá e ele entrou em férias. Eu acho que de repente, se a gente for pensar nesse aspecto aí, o Lucas Moura e o Dudu, sim, até o Renato Augusto que continua jogando, eles têm uma certa vantagem por estarem atuando. O Lucas Moura não mais, né, também já entrou no período de férias, mas foi até o final da Liga. Jogou até o final da Liga. Passado, né, o Renato Augusto e o Dudu estão em franca atividade. E aí, sei lá. Eu também convocaria o Vinícius Júnior se eles tivesse condições. Você citou um ponto importante, Frank, porque a seleção já está trabalhando há algum tempo, embora essas porcarias e amistosos não sirvam para nada, mas em treinamento já está treinando faz tempo, e o Vinícius Júnior realmente terminou a temporada de forma irregular devido àquela contusão, e está de férias já há um tempinho, né? Então, para ele chegar agora, a Copa América começa para o Brasil sexta-feira já. Então eu não sei, eu traria ele se ele estivesse em condição legal. Se não estivesse, aí sim você citou dois nomes que... O Lucas Moura entrou em férias agora, mas ele jogou até sábado. Domingo ele ainda estava praticamente à disposição do técnico, então ele está de férias 4 dias. E o Dudu está jogando, né? E só para lembrar, eu não compartilhei ainda a live aqui, mas vou compartilhar já. Compartilha aí a nossa live, tá bom? Só para lembrar, o técnico ele tem até 24 horas antes da estreia do Brasil na Copa América para definir a convocação. Só que é claro, ele não vai esperar até a quinta-feira da semana que vem perder uma semana de treinamento que ele poderia estar já com o jogador à disposição, né? Então a gente espera para as próximas horas aí uma definição da convocação do substituto do Neymar. Quem sabe role aí durante a nossa live, né? Aí vocês mesmos, e depende também da Conmebol, né, Frank? Então eu não sei se ele vai convocar alguém. Eu não sei se ele vai convocar alguém, de repente chama, o Dudu. Aí põe o doce na boca do Dudu. Aí chega a Conmebol e fala, não, tem que esperar. Tem que esperar a Conmebol, ok. É que espera-se que a Conmebol também chancele isso nas próximas horas para efetivar a convocação, né? E fale também do brilhante jogo da seleção, João Antônio, 2-0 sobre o Catar. Não dá, né? Quando tiver um jogo contra... O Brasil vai conseguir, não sei quanto tempo que isso não acontece, mas o Brasil vai estar com uma invencibilidade lá Felipão, né, do Palmeiras, né? Porque Catar, Honduras e na sexta-feira Bolívia, nossa, mas é tudo que o meu time de rua queria quando eu jogava futebol. É impressionante, né? Tudo bem que a Bolívia já é Copa América, é tabela e tudo mais, né? Uma tabela sempre bem feita, né? Coloca aquele primeiro adversário para começar bem a competição. Não dá para falar nada, o time é muito inocente. O Brasil fez 2-0 quando quis, Richarlison, o Gabriel Jesus, depois tirou o pé. Sabe, aí muita gente comentando que teve mais aproximação, meio campo tocou bola, pôde fazer trocas mexidas. Pôde, claro, mas também contra o Catar não dá. Vamos esperar um jogo sério. Ô João, e o que é que resta para a seleção sem Neymar? Como é que você imagina a seleção sem Neymar? O quanto isso pode pesar na campanha da seleção na Copa América? O problema da seleção jogar sem o Neymar, a gente já está há muito tempo refém do Neymar. E até agora o Neymar não resolveu nada. Ele não decidiu nada. Seja por contusão, seja por outros fatores, mas o Neymar ele ainda não decidiu uma competição importante para o Brasil. Decidiu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, mas lá é uma situação diferente. Lá os países não vão com as suas principais forças, e nem o Brasil, mas aí que está, por exemplo, dos melhores jogadores do mundo, então em atividade durante aquela competição, estava o Neymar, não estava o Cristiano Ronaldo, não estava o Messi, não estava o Modric, não estava o Kane, não tinha ninguém. E aí o Neymar, claro, jogou sozinho praticamente, sozinho que eu falo dos grandes ídolos do futebol mundial, e ajudou a ganhar a medalha, inclusive fazendo um gol de pênalti na final da competição. Mas fora isso... de falta, né? E depois converteu o gol do título. Então, sabe, ele não resolveu nada ainda. Então o Tite ficou com uma Neymar dependência
E ele não se preocupou em montar um outro time, uma alternativa de jogo quando o Neymar não está. E por isso que quando o Brasil perdeu o Neymar em várias oportunidades, o Brasil acabou ficando sem alternativa, sem ter para onde correr. Acho que agora é o grande momento. Foi em cima da hora? Foi. O Tite não esperava isso? Não. Mas agora ele tem chance de jogar uma competição sem o Neymar, para ver até que ponto ele é necessário para a seleção brasileira. Não que ele não vá de toda essa turbulência, passado mais essa contusão, que ele se recupere, a gente não quer mal de ninguém, que ele consiga passar por tudo isso e volte a jogar futebol. Volte a jogar futebol, coloque a cabeça no lugar, não fique mais pensando em mídia do que na bola, mas tomara que ele volte a jogar. Mas aí, o Tite pode ter um jogador, de repente, para formar um grupo, para ser mais um, e não ser apenas ele. Então eu acho que essa Copa América sem o Neymar vai ser muito importante para o trabalho do Tite. Aí já tem uma desculpa, se o Brasil não ganhar a Copa América, mas não estava o Neymar, então já tem uma aliviada para o Tite. Né? A desculpa está pronta. Então eu acho que a Copa América, a saída do Neymar foi providencial, essa contusão foi providencial. Para ele também ficar preocupado só em se defender, para não prejudicar o trabalho da seleção, com o oficial de justiça, com depoimento fora do local onde a seleção está concentrada. Então eu acho que foi ótimo para a seleção, foi legal para o Neymar também, e pode ser legal para o Tite, para ele poder mostrar que ele pode fazer um trabalho, que existe vida sem Neymar. Olha, Jorge Nascimento, bom dia, viva o Flamengo! Ei, Jorge, tá feliz, hein? Alemão, Galante, Pedrinho tá arrebentando na seleção de base, torneio de Toulon, 4-0 ontem contra a seleção da França, ele jogou bem mesmo. Boa tarde, um grande abraço, eu convocaria o William, Alexandre José da Silva Almeida, o William de Ribeirão Pires, o William do Chelsea. Daniel Bagatini, abraço amigos, Tite quer convocar o Dudu no lugar do Neymar, faz tempo que o Dudu está merecendo. O que você acha, João? Já opinou também? Eu acho que ele... Eu não sei, numa situação como essa, se o Tite traria alguém aqui do Brasil. Eu acho que pela comodidade talvez fosse até a logística muito mais fácil. Sim. Convocou o Dudu, 2 horas depois ele vai estar na concentração e o Brasil estiver. Tem isso também. Flávio Souza, e ele costuma fazer isso. Eu me lembro que contra a Argentina, ele teve uma lesão naquele jogo em Belo Horizonte, foi do Marcelo. O Brasil estava em Minas Gerais. O que ele fez? Convocou o Fábio Santos. Se integrou à seleção imediatamente, no dia seguinte, e foi viajar para o jogo seguinte, que seria fora. Mas o Fábio Santos já jogou no Corinthians, Frank, o Dudu não. Na época ele jogava no Atlético, ali em Belo Horizonte mesmo, encostado onde o Brasil estava. Não, eu sei, eu entendi o que você já falou. Flávio Souza Silva, o Coalhada do Chico Anísio, melhor que o Caicai nojento moleque. Aí já é uma questão de conceito pessoal, né? Estamos relevando isso hoje aqui, falando apenas de futebol. Lúcio Flávio Locatelli, Dudu, Reinaldo Sabag, Burdail, seleção muito triste, vamos lembrar do Dudu. Gustavo Souza, Vinícius Júnior, Carlos da Silva, João Pedro na seleção, o resto é tapar o sol com a peneira. Interessante essa ponderação aqui do Carlos da Silva, João, porque o Milton também, por exemplo, defende o Pedro Henrique, o João Pedro, o garoto do Fluminense, que ontem fez um gol de bicicleta, coisa maravilhosa, 51 minutos do segundo tempo, um jovem de apenas 17 anos, que já está vendido para o futebol inglês, só vai chegar lá quando completar 18. Se ele chegasse à seleção, seria, digamos assim, a seleção principal seria o que a gente chama de ascensão meteórica. Eu entendo a ponderação do Carlos, entendo também o entusiasmo do Milton Neves, mas eu sinceramente acho pouco. 3, 4 jogos estupendos e pá, seleção brasileira. Não sei o que você pensa. É o seguinte, Frank, depende muito do que passa na cabeça do técnico. Porque também não adianta você levar o Dudu, o Vinícius Júnior, se ele vai ser a última opção do time e não vai ser colocado em campo. Sabe, tem isso. O técnico, ele tinha o Neymar como protagonista. O Neymar saiu, ele tem que mudar o time, tem que mexer o time. E o técnico, claro, a gente brinca aqui, mas o Tite é um cara competente. O Tite é um cara que já mostrou competência em vários trabalhos. Então o Tite, ele sabe exatamente como ele vai colocar o time, vai se portar o time em cada situação.
Então ele já sabe, ó, nesse jogo aqui, se apertar, eu tenho o Richarlison que vai do meio, posso jogar ele na ponta, o Gabriel Jesus fica no meio, aqui o Felipe Coutinho que está na meia, pode jogar um pouco mais, pode jogar para o lado também. Então se ele, na cabeça dele, se ele for sentir que esse jogador que vai entrar, vai ser convocado, vai ser chamado só para compor o grupo, se é assim, chama o garoto, como já foi feito em outras ocasiões, até em Copa do Mundo, com o Ronaldo Fenômeno, naquela Copa de 94, que ele foi para aprender. Então, eu não estou dizendo que seleção é para você para aprender, mas tem isso. Você tem 23 jogadores. Tira os 3 goleiros, você tem 20 jogadores aí. Você tem muito mais jogador para meio campo e ataque. Se você não vai contar com um jogador como esse, se ele pensar assim, pô, eu vou chamar o Dudu. Mas eu não sei, eu não vejo. Se ele gostasse do Dudu, ele já tinha chamado antes. Se chamar agora é para tapar buraco. Sabe? Então, se é para tapar buraco, põe um garoto, porque aí ele vai ganhar já consistência de seleção, porque ele tem 17. Só que em 2022 ele vai ter 20. Se ele continuar com essa evolução que ele tem, ele é o nome futuro para a seleção brasileira. Ele é muito cedo, concordo. Mas já que é uma Copa América aqui no Brasil, e que o cara de repente não vai entrar, eu não acho loucura uma convocação como essa, não. França Ferreira, Vinícius Júnior ou Douglas Costa. João Paulo Vieira, bota o Cebolinha no lugar do Almofadinha. O Cebolinha já está no grupo, né? A gente está falando em termos de convocação, né? O Josiel Rocha, para mim, amigos, deveria levar o Lucas Moura, porque ele sempre foi injustiçado. O Fabiano Alexandre, seleção fraca, concordamos. Roberto Silva, Dudu seria melhor para o lugar do Neymar. É o Roberto Silva de Água Doce do Norte, no Espírito Santo. Olha aí, Água Doce do Norte, grande abraço. Dudu, Deus me livre, basta o Filipão do Palmeiras, pegou 7-1. França Ferreira, ué, o que tem a ver, ô França? Não tem nada a ver com isso. Não, é que às vezes, sabe, o clubismo impera. Tudo bem, coisa de torcedor. Ribamar Júlio, manda ele chamar o Ronaldinho Gaúcho, rapaz. França Ferreira, Filipão, cara, 7-1, Dudu, Deus me livre. De novo, lemos 2 vezes o negócio que você escreveu aqui, só você deu risada, levou para um lado clubista que eu realmente não entendi. Nelson Danizete Ramos, Dudu na seleção, manda um alô para nós aqui em Guaranésia. Alô Guaranésia, alô Nelson. Pedro Maravelli, boa tarde, convocaria qualquer um, não temos nenhum com o nível dele mesmo, isso aí é fato, não tem mesmo. Aí o França aqui, ó, para mim tem que ser o Douglas Costa, William, Vinícius Júnior ou João Pedro do Fluminense, aí você já aumentou a lista, né? Danilo Guerreiro, leva o Zina, que ela deve ser lá da fila dele, o Jefferson Cantalejo, convocaria o Neto, isso, tá bom. Vitor Freire, estes atacantes jovens do Fluminense, Everton Ribeiro, há muitos nomes. Boa. Felipe Penfenati, o Neres já está na seleção, filho. Já tá. Luiz de Araújo, Luan do Atlético Mineiro, esse não cai nunca, é mesmo, esse aí toma pancada e fica em pé. Reinaldo Sabag, pelo amor de Deus, chama o Filipão. Que isso, rapaz? Lucas Pedroso, Birubiru de São Paulo, é mesmo, não está jogando lá no São Paulo, né? Não está fazendo nada lá mesmo. Danilo Guerreiro, coloca um Cone no lugar dele, o Cone é mais difícil de cair. Osmar Machado, e agora? Se o Neymar voltar para a França, corre o risco de ser preso ao chegar? Isso é questão da justiça lá e eu acho que só sobre a investigação. Como foi tudo registrado aqui no Brasil? Não sei. Estou falando só, né? Não sei. Alexandre José da Silva e ontem na UEFA Nations, isso, vamos falar daqui a pouco. Portugal 3, Suíça 1 com 3 gols do Ronaldo, tá bom? O Vitor De Simone convocaria o Dudu. Jefferson Aparecido de Oliveira tem convocado o Lucas Moura. Manda um abraço para o Jefferson de Piracicaba. E o Deberto Paulino de Araújo. A imprensa, a torcida, a CBF, o Tite. Digo, esse projeto de melhor do mundo de muito tempo não faz nada de útil para a seleção, enquanto todos os citados acima acharem que esse cara faz bem a seleção, vamos ficar nessa mesmice. Rodrigo Garcia, boa tarde meus amigos Franco e João, esta contusão do Neymar está muito mal explicado, isso tudo foi uma encenação para ele ser cortado da seleção brasileira. Neste caso dele está sendo acusado. Rodrigo, você sabe, eu imagino que muita gente deva estar pensando isso, né?
Mas essa encenação, ela envolveria muita gente, hein? Começar pelo departamento médico da seleção brasileira, os médicos da seleção brasileira, os médicos do hospital onde ele foi levado para realizar exame. Os exames teriam que ser forjados. Olha só, hein, onde nós estamos chegando. E eu só estou falando por suposição. Tudo isso tem que ser enviado à Conmebol. Os médicos da Conmebol analisam e dizem se sim ou se não. Ou seja, envolveria também o corpo médico da Conmebol. Tudo bem, ninguém é santo nesse mundo do futebol, pode ser. Mas é muita gente. Eu, particularmente, acho uma teoria da conspiração muito grande. Acho, na verdade, que esse rapaz está com uma nuvem negra aí nessa questão, está vivendo talvez os piores dias da vida dele em todos os sentidos, profissionais e pessoais. O que é pessoal, resolva com quem tem que resolver, é investigação policial, é ação na justiça, seja o que for. E atleticamente, esportivamente, a gente faz a análise aqui. O Carlos Mansur, Gustavo neles. Ó, de repente, hein? Luiz Paulo Tomás, se chamar o Dudu, não ganha Mundial. Nesse caso aí, o Lucas ou o Renato Augusto. Mas é Copa América, não é Mundial. Relaxa aí também na gozação. Rodrigo Garcia, acho que vai ser o Lucas Moura. O Alexandre Colim, Ganso, tá jogando muito. Josmar Silva, chama o Lucas Moura. Adelson Miranda Teixeira leva o Anderson Talisca. O Gi Cavalcante lembra do Everton Ribeiro. Fabiano Alexandre leva o Rodrigo dos Santos, o Rodrigo. O Adilson Quirino, o João Pedro. Aliás, o Santos ainda aguarda a liberação do Rodrigo para o jogo de hoje à noite. Nossa, que questão entrou no STJD e a CBF precisa se manifestar, só que ainda não falou nada. Bom, João, falamos de seleção brasileira, exaurimos aí, acho que a questão também relacionada ao jogo, né? Vamos falar do que foi legal ontem, que foi Copa do Brasil, 2 jogos muito bacanas, emocionantes até o final. O do Cruzeiro e Fluminense com decisão por pênaltis. O Fluminense saiu na frente, fez 1-0, tomou a virada, empatou 51 com um golaço do menino João Pedro, de bicicleta, num cruzamento de um outro jogador da base, Miguel, né? De 16 anos. 17 incompletos. 16. Nossa, um negócio espetacular, só o futebol mesmo. Aí empatou, mas aí o Diniz terminou o jogo sem um zagueiro em campo, cara. Tamanha... E o Fluminense, nesses jogos todos que acabou realizando com o Fluminense, não venceu nenhum, se classificou na Copa do Brasil, mas emplacou aí, acho que é a 8ª partida sem vitória, né, João? Mais um jogo sem vencer o Cruzeiro. Eu esperava mais de Mineiro depois que eu vi contra o São Paulo no final de semana, mas o Fluminense jogou bem. O Fluminense de novo foi para cima, teve o lance do primeiro gol que foi revisto pelo VAR, aliás revisto 2 vezes, o lance do pênalti do Dedé, que foi pênalti, eu entendo que foi pênalti, ele realmente empurrou o jogador que ganharia a linha de fundo, e depois a invasão, o gol saiu, o Ganso perdeu o pênalti, mas no rebote saiu o gol, só que houve invasão e foi anulada a cobrança, o Ganso bateu de novo e fez o gol, então já 2 do VAR. Aí o Cruzeiro empatou com o Thiago Neves, numa brincadeirinha de toques de cabeça na área, e fez o segundo gol também num pênalti, com o auxílio do VAR. Aí tivemos, aliás, não, ele perdeu um pênalti, o Cruzeiro com o auxílio do VAR. O Sassá perdeu o pênalti. O Sassá perdeu o pênalti antes. Aí, de novo, com o auxílio do VAR, outro pênalti do Fluminense e o Thiago Neves fez. Então já são 4 entradas do VAR em ação. E depois, no final, houve o golaço do João Pedro, na cobrança de pênaltis. Prevaleceu o Fábio, né, que é um goleiraço, né? Então, é aquele negócio, né, Frank? Você vai bater pênalti, um goleiro que não tem tanta tradição, que não é um pegador de pênaltis, você vai mais confiante. Vai bater um pênalti num Fábio, vai bater um pênalti num Cássio, sabe, num Diego Alves. O cara já chega pensando, vou ter que tirar a bola, vou ter que tirar o máximo dele, aí tira até do gol. O cara tira muito. O pênalti do Gilberto foi assim. O Gilberto foi tirar tanto do Fábio que estava na bola, foi na direção da bola, que a bola acabou batendo na trave. E ele perdeu o pênalti. E o João Pedro, sei lá, garoto, né, 17 anos, foi cobrar, estava empolgado com o gol, bateu mal realmente. Bateu no canto, facilitou a defesa. A classificação acabou valendo, né, mas o reconhecimento pelas atuações do Fluminense. Só que é o seguinte, rei morto, rei posto. O Fluminense tem que sair correndo atrás, porque está a uma posição da zona de rebaixamento no Brasileiro. Então não adianta jogar bonito, ter jogadores que estão aparecendo, como o João Pedro, o Marcos Paulo.
porque senão corre risco. É um time que joga muito para frente, os adversários sabem como joga o Fernando Diniz e procuram aproveitar isso, como o Atlético aproveitou no final de semana. Mas foi um pecado, né? Foi um pecado. Era aquele tipo de jogo que não merecia sair nenhum dos dois. Bom, Adilson Quirino levaria o João Pedro, Davidson Gomes, o Dudu, o Luciano Salles, levaria o Sidão. Boa. Fabiano Alexandre, baita golaço, merecia passar os pênaltis o Fluminense, falando do gol do João Pedro. Kaique Conceição, tem que colocar os meninos que estão chegando para jogar. Anderson da Silva, Milton Cabeça de Bode, esse aqui, ó, nosso patrocinador master. O Rodrigo que fala aqui do John Kleber, atacante do Sub-20 do Corinthians, que veio da Ponte, não conheço, tá bom? Josmar Silva, Ganso falou ontem que não tem como vencer o sistema, e o sistema sabe, ele anda assistindo, sei lá, Tropa de Elite, Mecanismo, qualquer coisa, aí tá levando o cinema pro futebol. Eu acho engraçado o seguinte, se tem tanta coisa errada no futebol, se tem esquema, sistema, ou não sei o quê, por que o cara continua jogando futebol? Por que ele se presta a esse serviço? O dia que eu achar que eu faço jornalismo esportivo e que eu falo de uma coisa que assim, só tem bandido, só tem ladrão, que tudo é armado, que tudo é esquematizado, que não adianta competir, que as cartas são marcadas, eu vou me sentir um grandíssimo de um idiota. Para que eu estou falando disso? Para que eu estou perdendo meu tempo falando disso se é tudo carta marcada, velho? Então, assim, tem umas declarações que eu não sei, viu? Se você falou, é porque você sabe de alguma coisa. Se você sabe de alguma coisa, desembucha. Não fica com esse mimimi, assim, choradeira do escambau, meu. Fala aí, João. Não, é como no jogo do Atlético, né? Mas aí a gente já imagina, a gente já sabe, porque o Petralha, no outro jogo, né, o Atlético Paranaense, ele também chamou a arbitragem, vocês também fazem parte daqueles canalhas da CBF, acho que foi essa palavra que ele usou, mas aí a gente já sabe que é o Petralha, né? Então, vindo dele, a gente espera tudo, ele é polêmico, gosta de aparecer, gosta de criar situação. Agora, vindo do Ganso, que é um jogador sério, então se foi feita uma denúncia, ele tem que explicar melhor realmente, né? Não dá para deixar no ar que a classificação do Cruzeiro não foi justa. Até porque o jogo foi igual, empatou 2-2, o Fluminense empatou no Mineirão. O Cruzeiro teve 2 pênaltis, o Fluminense teve 1. Sabe? Então, não foi tanto assim. Corrupção no futebol, no esporte? Tem. Tem corrupção para todo lado. Para todo lado. Certo? Os gestores do futebol, nossos dirigentes, são arcaicos, são, no mínimo, digamos assim, duvidosos, para não falar. Tem uns que já são corruptos escancarados, né? Tem nego do futebol aí, ó, tá preso, tem o FIFA Gate. Existe corrupção? Existe. Pô, mas à medida que a gente vai produzindo provas, levantando, chegando às informações e os assuntos vão sendo levantados, essa gente vai sendo banida, vai sendo retirada do futebol. É o caso do Cruzeiro agora, né? O caso que está acontecendo lá no próprio Cruzeiro. Nós compactuamos com isso? Obviamente que não. Mas o que eu digo é assim, a gente não pode acreditar que essas pessoas, elas controlam e manipulam o futebol, o esporte, a ponto de determinar se A, B ou C. Existe manipulação? Existe. Na Europa, as investigações apontam. Agora tem o caso dos jogadores lá do clube do Ronaldo. Mas isso aí, isso aí é quadrilheiro, caso de polícia. A polícia investiga e cai em cima. Né? O que eu digo assim, ele não pode achar que tudo é feito com carta na manga, com favas contadas, porque aí não adianta ter competição, não adianta e você está enganando o mundo inteiro, né, velho? E no outro jogo, o Atlético Paranaense com gol no finalzinho, conseguiu a vitória por 1-0, Fortaleza se segurou até 43 do segundo tempo, para quem sabe tentar levar a disputa para o tempo. E fez um grande jogo, no primeiro tempo começou melhor do que o Atlético, teve várias chances, o Santos pegou muito bem, aí o Atlético equilibrou o jogo, também teve oportunidades, e o jogo caminhava para esse 0-0, mas aí é que está, é a diferença que acontece. Então, lembra o que eu falei para você e para os amigos que acompanham a gente, naquele jogo Fortaleza e São Paulo? Fortaleza teve muito mais oportunidades, só que não tinha um finalizador naquela oportunidade. E aí, quando a bola caiu no pé de um talento como o Hernanes, o São Paulo fez o gol e ganhou o jogo. Ontem a mesma coisa, o Fortaleza jogou sem os seus 2 finalizadores, o Chiesa e o Wellington Paulista. Vamos dizer que nenhum dos dois
é um supra-sumo da técnica, mas são artilheiros, são fazedores de gol. E o Fortaleza não teve. Quem que o Atlético tinha? Marco Ruben. Quem fez o gol? Marco Ruben. E aí a vitória acabou sendo justa para o Atlético. Jogo equilibrado. Foi bem de novo o time do Rogério Ceni, mas falta precisão no arremate. Qualidade técnica. Qualidade. Alexandre José da Silva Almeida, ótima opinião, Frank, valeu. Kaique Conceição também manda um salve pra gente. O Ceará, Antônio Pinheiro, João Pedro do Fluminense. O Nelson Perim Guares que diz aqui por que o Ganso não ficou lá fora, já que lá é tudo maravilhoso, lá ele não jogava, né? O Rodrigo Garcia também aqui diz que prefere jogar feio e passar do que jogar bonito e ficar pelo caminho. É isso aí, pessoal. E hoje tem a definição da última vaga, hein? Atenção, só para pontuar. De 7 vagas definidas, 6 estão com clubes que entraram agora na competição, clubes que vieram da Libertadores. Só o Bahia continua na competição daqueles que estão desde lá do começo. Ou seja, dependendo do jogo hoje do Santos, a Copa do Brasil desde lá do começo mesmo, ela vai valer para 1 ou 2 clubes. O Bahia e de repente o Santos... Ou de repente só o Bahia, porque o resto chegou tudo nas oitavas, entendeu? Olha aí. O bom é que para esses clubes que começaram lá, pelo menos os que avançaram, embolsaram algum dinheiro ainda, né? Mas é a lógica, né? Porque se você está disputando uma Libertadores, lembrando que... E outra coisa, né? E dá justamente essa medida, né? Da diferença de... Não, e outra coisa, Frank, você tem que ver o seguinte. Quem está classificado? Palmeiras está classificado na Libertadores já. Flamengo está classificado. Sim. Inter está classificado. O que fez água, o que fez água lá também. Quem fez água na Libertadores. O São Paulo logo no comecinho e o Atlético Mineiro, se ficar fora agora, perder a vaga para o Santos, também fez água na Libertadores. Então é a prova de que esses times estão bem acima dos demais. Não dá para pegar ainda pelo Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro começou mal, o Grêmio começou mal, mas esses times estão melhores que os demais. Então isso é claro, o Santos vai tentar furar isso, né, porque tem um time mais qualificado agora com as chegadas do Marinho e do Uribe, os dois estão prontos, podem jogar, aí vai depender muito do São Paulo, que não dá pra gente prever o que vai acontecer, porque o São Paulo em cada jogo monta um esquema e coloca um time em campo, né, mas a única certeza que eu acho é que o Rodrigo não vai jogar, porque eu acho que a CBF não vai liberar, sabe, se tivesse que liberar, já teria liberado no início. Eu não entendo por que não liberaram... Você está insistindo no... E o Lodge, que o Atlético também quer que libere para jogar contra o Palmeiras no sábado e depois o último jogo do Atlético. Agora, a seleção está lá. Por que não liberar agora? Por que eles não foram? Porque foram liberados. Mas estão liberados e não podem jogar. Eles não se apresentaram. Aí, no meu entendimento, assim, não se apresentaram não tendo sido desconvocados, ou seja, não se apresentaram à reveria. Aí o negócio também já é complicado, entendeu? O que é que o Atlético Mineiro precisa fazer se quiser continuar na Copa do Brasil? O Atlético, ele tem um time também bem envelhecido. O Atlético é um time que fatalmente ele vai ter que correr muito atrás do Santos, porque o Santos é um time que vai propor o jogo, vai ter mais a bola. E o Atlético tem, o Vitor é goleiro, tudo bem, mas tem o Hever, tem o Patrick, tem o Fábio Santos, tem o Elias, tem o Ricardo Oliveira, todos com mais de 30 anos. E os outros também não são garotinhos, o Luan, o Xará, o Casares tem 27, por aí, 27 indo para 28. Então é um time envelhecido. O Atlético vai ter que segurar muito bem e tentar partir para contra-ataque. E contar com isso, contar muito com isso, com os seus dois jogadores de muita habilidade, o Casares e o Xará, que são jogadores que sabem tocar bola. Então o Atlético vai ter que tentar impor um ritmo de jogo mais lento, tentar ficar também com a bola, não deixar a bola só com o Santos, porque hoje o Santos já tem um finalizador, que não foi bem no último jogo, mas qualquer hora vai desencantar, que é o Uribe. Então, e tem, ou ele, ou o Sacha, né, que melhorou um pouquinho do que vinha jogando, né, o Sacha já andou fazendo alguns gols. Eu acho uma tarefa complicada para o Atlético. Acho que o Santos é favorito. O Atlético vai ter que tentar se fechar muito bem atrás, tirar os espaços do Santos e tentar fazer com que o seu meio-campo, que tem habilidade, Casares, Xará, o próprio Luan, tentem segurar essa bola, para não deixar que o Santos faça uma avalanche. Porque se fizer uma avalanche, uma hora a bola acaba entrando. Xandrão Silva, o Atlético passa hoje, o Fabiano Alexandre, Santos passa, 3-0, Fábio Evangelista dos Santos,
Santos passa. O Alexandre José da Silva, jogo difícil, pode ir para os pênaltis. Fabiano Alexandre, Atlético Mineiro, time ruim. Na Vila o jogo hoje, se for, meu amigo, é 5-0, mas não é na Vila não, é no Paca. No Pacaembu, e aliás tem só 10 mil ingressos vendidos, porque a administração do Santos, diretoria, colocou ingresso a R$200, hein? Ali no fundo, ali, no tobogã, né? Tobogã, acho que é o mais barato, tá 40. Pesado, para um jogo de meio de semana, 200 conto um ingresso, hein? Tá pagando pela iniciativa de majorar os preços da diretoria do Santos. Ontem até o Diego Pituca fez um apelo ao torcedor. Pô, eu sei que é difícil, mas faz uma forcinha, porque a gente vai precisar de ajuda de vocês. Eu até entendo o Pituca, mas ele poderia não ter passado essa vergonha, viu, de ter que pedir força para o torcedor quando a diretoria quer arrancar 200 de cada um para sentar numa cadeira velha, usada, para usar banheiro químico. É complicado, hein, amigão? Complicado. E o nosso amigo falou em pênalti, eu também acho que existe possibilidade. O Atlético, se fizer esse jogo fechadinho, se conseguir manter também a bola e segurar, levar para os pênaltis, é aquilo que a gente falou anteriormente do Fábio. O Atlético tem o Vitor. Aí, sabe, é aquele time, por exemplo, que ele vai entrar em campo e ele sabe que se ele empatar o jogo e levar para os pênaltis, está na vantagem. Está na vantagem. Duas vantagens, a do São Vítor e a pressão psicológica em cima do time que joga em casa. E olha só, João, nós tivemos ontem a primeira semifinal da Liga das Nações. Portugal fez 3-1 na Suíça, 3 gols do Cristiano Ronaldo. O negócio parecia que estava indo para prorrogação e pênalti. Aí no finalzinho ele é demais, cara. 3 gols de tudo quanto é jeito. Bola parada, recebendo cruzamento, batendo de primeira, indo para cima, cortando e chutando cruzado. É o Cristiano Ronaldo. Hoje tem a segunda semifinal entre a Inglaterra e Holanda. O jogo será lá em Guimarães. Bom, em relação ao jogo de ontem, eu falava ontem em relação ao time da Suíça. É bom time, teve pelo menos umas 2 chances ótimas no primeiro tempo, antes do Cristiano Ronaldo fazer o gol de falta, né? Uma delas com o Shaqiri na frente do Rui Patrício, mas eu também alertava ontem. Eu vi a Suíça no melhor momento, com o time mais estruturado, manteve a base da Copa, mas Portugal tinha o Cristiano Ronaldo. E aí não dá. Quando tem o gajo do outro lado, você não pode cravar nada. Sabe, você vai apostar num jogo Portugal e Suíça, numa loteria esportiva, mesmo que a Suíça esteja melhor, você tem que fazer um duplinho aí, porque, sabe, o Cristiano pode resolver, como resolveu no finalzinho do jogo, todo mundo já pensando em prorrogação e tal, e ele não está nem aí, ele vai para cima e faz o gol. É um negócio impressionante, ele realmente é fora da curva, né? E em relação ao jogo de hoje, eu vejo a Holanda melhor, a Inglaterra tem um bom time, mas chega com alguns jogadores meio baleados. A gente viu o Kane na decisão pelo Tottenham, ele vinha de contusão e não foi tão bem assim. Tem boa companhia do Lingard, tem o Rashford, o Dele Alli também sobe e desce demais, ele é reserva na seleção da Inglaterra agora, né? Tem uma boa defesa firme, uma defesa boa no jogo aéreo, mas a Holanda é melhor. A Holanda montou de novo uma grande geração. É impressionante como aquele paísinho desse tamaninho consegue montar seleções tão boas. É um negócio incrível, é impressionante. E tudo é AC/DC. O futebol da Holanda é AC/DC, é antes de Cruyff e depois de Cruyff. Porque antes de Cruyff a Holanda realmente era um saco de pancada na Europa. Apareceu o Cruyff, com uma geração boa também, Nesken, Skroll, Surbier, Van Hanegem, Rep, Reisbrink, e a partir daí a Holanda foi bem nesses 2 anos, 7-4 e 7-8, ficou 2 Copas fora, aí veio a geração do Gullit, Van Basten, Rijkaard. Aí ficou fora mais um pouquinho, aí vem a geração do Robin, Van Persie, Sneijder, e agora vem essa geração que tem 2 baitas zagueiros, um deles 19 anos, o De Ligt e o Van Dijk, que todo mundo está pedindo para que ele seja o melhor jogador da temporada. Um jogador de um tempo de bola excepcional. Tem o De Jong, que já vai contratado pelo Barcelona, no meio campo. Tem o Wijnaldum, que jogou a final Liverpool e Tottenham. Então, quer dizer, é uma baita geração de novo da Holanda. Então, favoritismo, eu entendo, é da seleção holandesa. O Nelson Peringuareschi disse que o Santos joga no Pacaembu, lembrando aqui, né, respondendo ao Fabiano e tudo. O Lindomar Domingues, Santos está fora. Jonathan Pinheiro, Santos passa. O Márcio Adas, convocaria o Lucas. Fabiano Alexandre, nas quartas de final só vai dar jogão. Opa, não tenha dúvida, da Copa do Brasil sim. O Fábio Evangelista do Santos,
quartas de final da Copa do Brasil prometem muitas emoções. As quartas de final da Copa do Brasil prometem muitas emoções. Graças a Deus o Abel Braga já foi. Ai, ai, Fabiano Alexandre, trava, tá balançando ainda no Maracanã, a trave, né, a trave, por causa do chute do Ralf. Será que o Bahia vai aprontar? Pergunta aqui o Fabiano. E a galera que ficou possessa da vida com o duzentão aqui, hein, dizendo, o duzentão não dá, melhor ver na televisão e etc. Ô João, tem algum destaque olímpico aí hoje? Bom, a gente teve ontem Liga das Nações Feminina, o Brasil conseguiu ganhar da Coreia do Sul 3-0, jogou bem de novo, a Gabi foi a melhor do time, né, é o ponto alto dessa seleção do Zé Roberto com tantos desfalques, né, e o Brasil continua em 6º lugar, só que a China é a 4ª, então o Brasil continua na zona de classificação, só que hoje é um dia importantíssimo para isso. Por quê? Porque a Sérvia, que está atrás do Brasil, pega hoje a Bélgica, que é uma seleção meia boca, está lá no meio da tabela. E o Brasil pega os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, que está sendo quadrangular. Então se o Brasil perder e a Sérvia ganhar, o Brasil cai fora da zona de classificação. Tem tempo ainda, tem mais 2 semanas, mas de qualquer jeito hoje é mais um jogo para testar o nível dessas jovens jogadoras da seleção brasileira. E como eu venho falando, Jogos Pan-Americanos em Lima vão sendo definidas as delegações, né? Já ontem a gente teve a definição da delegação de esgrima. Serão 15 atletas, equipes completas no masculino, tanto no florete como na espada, como no sabre, e no feminino espada e florete com equipes, né? Os destaques são a Nathalie Moerhausen e também o Guilherme Toldo, os dois foram 5º colocados nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E no golfe, também definidos os 4 nomes, o Adilson da Silva, que participou da Olimpíada, e o Alexandre Rocha, no masculino e no feminino, a Luísa Altman e também a Nina Risse. Aos poucos o Brasil vai moldando a sua delegação lá para o PAN de Lima. Legal, boa, João. Ó, gostou da live aí desta quinta-feira? Deixa aquele like maneiro pra gente aí, por favor. Compartilhe nas suas redes sociais sempre a live do Terceiro Tempo, tá bom? Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, @Terceiro Tempo, e também lá no nosso canal no YouTube. É o Terceiro Tempo TV, estamos chegando a 9.000. Quando batermos a marca, nós teremos uma lembrança para você, como a gente sempre faz aqui, para você que segue a gente nas redes sociais, tá bom? Tem também aí os canais do Milton, procure aí o Milton Neves nas redes sociais, o canal do Milton Neves no YouTube, que é o Milton Neves Oficial, também pode se inscrever lá. E o Milton sempre na Rádio Bandeirantes, na Band News FM, nas emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação e na TV Band, na Band Aberta, chamada Band Aberta, com o seu Que Fim Levou nas madrugadas, o Antes e Depois, e também com o Terceiro Tempo no domingo, depois das jornadas esportivas, né, ali pelas 8 da noite, tá bom? É o Milton por aí. E amanhã, sexta-feira, a gente volta. Vamos falar do que amanhã? Rodada do Brasileiro. Vamos falar da classificação de Santos e Atlético Mineiro, né, de quem passar. Vamos projetar, de repente, o sorteio da Copa do Brasil, que já vai ocorrer na segunda-feira. E falar, é claro, da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Começa amanhã. Tá bom? Vai ter final de... começa amanhã a rodada do campeonato, a gente fala. E falar de Holanda e Inglaterra também. Vai ter seleção brasileira no fim de semana. Não sei o que isso representa para você que está acompanhando a gente, tá bom? Valeu. Um abraço aí, valeu, Frank.